Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Aqui é a professora Silvia. Esta será a nossa aula do CEPREP-ENEM Biologia sobre organelas celulares. Atenção, alunos! Antes de vocês assistirem a resolução dos exercícios propostos da nossa aula de hoje, assistam esse vídeo que faz uma breve revisão das organelas celulares com animações 3D. Este link estará na descrição da nossa aula. Boa aula a todos! Enem 2023, aplicação regular. Diz assim o enunciado. Há muito tempo, são conhecidas espécies de lesma do mar com capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem, os cloroplastos, e mantê-los funcionais dentro de suas próprias células, obtendo assim parte de seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. A questão é a seguinte: essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente. Bom, entre as alternativas aqui, nós só temos compostos orgânicos. Como o destaque são os cloroplastos, então vamos recordar algumas coisinhas. Então, aqui nós temos o cloroplasto, lembrando então das principais partes. Bom, o cloroplasto é uma organela membranosa, onde nós temos aqui, cada moedinha dessas é um tilacoide, o conjunto dessas moedinhas é o grano. Nesta região aqui dos tilacoides é que vai acontecer então a fase clara da fotossíntese. Aqui nós temos o estroma, então, onde ocorre a fase escura, entre aspas, da fotossíntese, não que seja necessária a ausência de luz, é porque não necessita de luz nessa parte do cloroplasto. Como a função do cloroplasto é a fotossíntese, então nós temos aqui a reação da fotossíntese, onde nós vamos ter aqui como reagentes o dióxido de carbono ou gás carbônico que está aqui como reagente da equação, a água aqui presente, na presença da luz. Então, a luz solar, ela é capturada, então, pela clorofila que está presente aqui nos tilacoides. Os produtos da fotossíntese, então, nós vamos ter aqui o oxigênio, aqui na reação. Esse oxigênio, ele é oriundo da fotólise da água. A produção, então, de açúcares, aqui representada, então, pela glicose. E no desenho não mostra, mas também teremos, então, como produto moléculas de água. Voltando às alternativas, ela pergunta, essa adaptação, que adaptação? Utilizar os cloroplastos e mantê-los eles funcionais para produzir, então, parte do seu alimento. Então, essa adaptação vai conferir primariamente a produção de qual desses componentes? Começando então pelos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos não são produtos da reação, então não é a nossa resposta. Os carboidratos. Aqui nós temos a glicose, que é um monossacarídeo, um tipo de carboidrato. Então, por enquanto, esta é a resposta. Depois, proteínas. As proteínas também não estão aqui como produto da reação, então não é a nossa resposta. Também não estão as vitaminas, nem os lipídios. Então, a resposta correta dessa questão são os carboidratos. Enem 2018, primeira aplicação. O enunciado da questão diz o seguinte: o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas. Processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais,
Um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Então, aqui nós temos as linhagens que vão ser analisadas. Antes disso, nós temos que entender, então, a partir da legenda, quais são as estruturas presentes e a função de cada um. Começando, então, pela mitocôndria, cuja função é a produção de energia. Depois, o retículo endoplasmático rugoso, então, sistema membranoso de transporte, mas que tem aqui, ó, aderido nas suas membranas os ribossomos. Lembrando, então, que a função dessa estrutura é participar da síntese de proteínas. Aqui nós temos heterocromatina e eucromatina, que são subtipos de cromatina. Então, vamos recordar alguma coisinha da cromatina aqui. A cromatina é uma associação do DNA mais proteínas. Dependendo do grau de compactação dessas proteínas e do DNA, o que ocorre? Nós vamos ter, então, voltando para cá, nós vamos ter a heterocromatina. A heterocromatina tem por característica o quê? É uma região muito condensada. Então, aqui nós vemos o empacotamento dessa região bem condensada, que terá pouca ou nenhuma atividade transcricional. Então, essa pouca atividade é devido, então, a essa compactação, onde nós teremos os genes inativos. Genes inativos vão deixar de fazer a transcrição e, posteriormente, a tradução das proteínas que estão escritas nesses genes. E essa heterocromatina, elas vão constituir os telômeros e os centrômeros. A eucromatina, ela, então, é uma região da cromatina pouco condensada. Então, aqui no desenho, nós vemos, então, que a estrutura está mais aberta. Com essa estrutura aberta, o DNA, então, fica livre e vai ocorrer o quê? Ó? Nós vamos ter os genes e é uma região transcricionalmente ativa. Então, aqui no desenho, nós temos os genes ativos. Havendo genes ativos, nós vamos ter o processo da transcrição e o processo da tradução das proteínas, então, produzindo as proteínas. E, por final, aqui na nossa legenda, nós temos os nucleolos, que tem como função a produção de ribossomos. Como o objetivo, então, é selecionar uma linhagem com metabolismo mais elevado de síntese das proteínas, então, o que é necessário? É necessário muitas mitocôndrias, porque nós precisamos aqui, ó, de energia. Nós precisamos da organela que faz síntese de proteínas em grande número, então uma ampla rede de retículo endoplasmático rugoso. Nós precisamos do mínimo de heterocromatina, por quê? Porque a cromatina, nesta forma, ela tem os genes inativos, então não haverá a produção de proteínas. Mas nós precisamos de muita eucromatina, onde os genes estarão ativos, sendo transcritos e traduzidos na proteína. E também precisamos de nucleolos bem desenvolvidos para que ocorra a produção dos ribossomos que vão participar da síntese das proteínas. Analisando a primeira linhagem, nós temos aqui pouco retículo endoplasmático, muita heterocromatina e poucas mitocôndrias para produzir energia. Então, essa não é uma linhagem adequada. Na linhagem 2, nós temos um número razoável de mitocôndrias, 2 retículos endoplasmáticos, nós temos aqui, ó, um número de heterocromatina bem elevado, então não seria muito adequada esta linhagem. A linhagem 3, ela tem muita heterocromatina aqui, então se nós temos muita heterocromatina, poucos genes estarão ativos e se os genes não estiverem ativos, não ocorrerá então a transcrição e a tradução. A linhagem 4, ela é uma linhagem que tem
bastante mitocôndrias, então produção de muita energia. Uma ampla rede aqui, ó, de retículo endoplasmático rugoso, que está relacionado com a síntese de proteínas. Bastante eucromatina, havendo então muita eucromatina, nós teremos os genes ativos que serão transcritos e traduzidos, então, ocorrerá a tradução em um grande número de proteínas e ainda um nucleolo bem desenvolvido. Então, a linhagem 4 está no páreo. Já na linhagem 5, nós temos um número reduzido de mitocôndrias, um número reduzido de retículo endoplasmático, um nucleolo reduzido e também a presença de bastante heterocromatina. Então, de posse disso, nós podemos dizer que a linhagem 4 é a mais adequada para o objetivo da questão. Então, aqui nós temos a nossa resposta correta, a letra D.